Quero cumprimentar-vos no dia da saúde mental. Prometo que tão depressa não nos encontraremos. Não se acontece que entre o dia 5 e o dia 10 de outubro passam muito poucos dias e são datas importantes para nós marcarmos presença naquilo que é indispensável também, conversarmos acerca da escola. E eu acho que a saúde mental é uma questão muito importante neste momento no contexto das escolas. Hoje não tanto do ponto de vista dos professores, por mais que seja uma questão muito importante. Os inquéritos, aliás, dizem-nos que a saúde mental dos professores está francamente abalada com tudo aquilo que lhes é exigido e com tudo aquilo que, no fundo, acabam por ser as vicissitudes da própria profissão de um professor, mas parece muito importante que nós possamos conversar hoje acerca da saúde mental das crianças e dos adolescentes, até porque cada vez mais os professores chamam a atenção, e bem, para um certo sobressalto que existe em relação ao desequilíbrio que vão sentindo por parte, nomeadamente, de muitos adolescentes, em relação àquilo que, no fundo, nós lhes pedimos e que, em muitas circunstâncias, parece ser, de facto, exorbitante para eles. A primeira questão que eu acho que nós podemos colocar tem a ver com a própria saúde mental. A saúde mental sempre foi uma questão importante, mas em Portugal só passou a ser importante depois da pandemia. Não posso dizer que haja males que vêm por bem, mas todavia a pandemia ajudou a pôr, a trazer à luz uma questão que é absolutamente fundamental. O equilíbrio, aquilo que nós chamamos de saúde mental, transformou-se num assunto da ordem do dia, que depois, como se sabe, nestas circunstâncias é logo aproveitado por muitos agentes sociais, por muitos agentes políticos. Passou a falar-se muito de saúde mental, mas depois as medidas em relação a ela são invariavelmente nenhumas, o que é uma coisa dramática. Eu entendo que a saúde mental é uma discussão muito importante que nós possamos ter. Habitualmente, eu sei que isto vai parecer quase um registro digno daquilo que serão algumas personalidades das figuras cor-de-rosas, das revistas cor-de-rosa, peço desculpa. Saúde mental é o contrário da doença mental. A doença mental para as pessoas nunca foi muito bem entendida. Ao longo dos séculos e ao longo da história, a doença mental sempre foi vivida como se, no fundo, eh, fosse muito vizinha de perturbações tão graves, tão graves, tão graves, que no limite acabariam numa institucionalização ou numa hospitalização. A doença mental não é muitas vezes claramente esclarecida. Por mais que nós, quando observamos o consumo de psicofármacos em Portugal, o consumo por habitante, os números sejam verdadeiramente assustadores, o que significa que, não havendo tantos doentes mentais, tal qual nós os fomos categorizando ao longo do tempo, como à primeira vista pode parecer, também não há tantas pessoas tão equilibradas quanto nós desejaríamos que existissem. Podemos dizer com rigor que as pessoas, quando precisam de equilibrar todo o seu bem-estar à conta deste ou daquele fármaco, não são tão saudáveis como era suposto. Como se compreende, fazem um esforço muito grande para manterem o equilíbrio indispensável, sobretudo para pensarem sobre as coisas, mas é verdade também que todos nós fomos educados, estranhamente, a não pensar. É comum hoje ainda, quando nós temos amigos nossos a interpelarem alguém da sua família ou alguém das suas relações de proximidade acerca de questões de todos os dias, que haja invariavelmente alguém que lhes diga: não penses nisso, não compliques, esquece, como se no fundo nós todos fôssemos um bocadinho educados para não pensar sobre as coisas importantes, quase como se não pensar sobre elas as ajudasse a resolver. Ou, se preferirem de outra maneira, como se pensar sobre as coisas as complicasse. Eu não acho nada disso, devo dizer, acho que, pelo contrário, nós só pensando sobre as coisas é que as resolvemos. E, de facto, quando nós pedimos a alguém muito próximo de nós, pode ser alguém da nossa família ou algum professor, para nos ajudar a pôr legendas daquilo que estamos a sentir, nós estamos à procura de pessoas que nos conhecem muito bem, porque, no fundo,
temos a convicção que são essas pessoas é que nos ajudam a encontrar mais facilmente para as resposta para as questões que de algum modo nos provocam alguma dor. Esta dor em si não é por inerência uma doença mental, mas quando a dor se vai acumulando, quando nós vamos varrendo para baixo do tapete coisas que precisamos de pensar, quando no fundo vamos fintando o sofrimento a bem da eficácia, dos resultados que temos que obter, ou do modo como no fundo as pessoas colocam expectativas nos nossos desempenhos, nós vamos adoecendo em suaves prestações e, como sabem, até de experiência própria, nas vossas famílias alargadas, é comum nós podermos perceber que as pessoas, à medida que ficam mais velhas, têm mais probabilidades de adoecer de um ponto de vista mental. Será que isto é tão linear assim? Eu digo-vos claramente que não. As pessoas, quando ficam mais velhas, ficam mais sábias, mais capazes de pensar, mas é verdade que às vezes, de tanto varrerem para baixo do tapete, se transformam numa espécie de panela de pressão capaz de explodir a qualquer momento e, nessas circunstâncias, aquilo que nós vamos ouvindo a propósito do burnout, um certo estado de exaustão que as profissões acabam por dar, compreende-se não tanto, ou não só, se preferirem, por causa da importância dessas profissões, mas porque muitas vezes, muitos de nós deitamos mão à profissão para nos equilibrarmos em tudo aquilo que é a nossa vida pessoal. A verdade é que, espremidos de um ponto de vista da nossa vida pessoal, espartilhados de um ponto de vista da nossa vida profissional, há depois assim, há sempre uma gota d'água que faz com que nós transbordemos e digamos finalmente, chega, não consigo mais, preciso muito, muito, muito de ajuda. E portanto, não são tantas as pessoas tão saudáveis assim, mas todavia isso não quer dizer que nós sejamos todos hum, doentes, doentes mentais. Diz-me assim, mas isso passa-se também com as crianças? Passa-se, de certa forma, com as crianças. Não, eu serei a última pessoa do mundo a querer psicologizar a vida. Acho que uma leitura psicológica daquilo que se passa com as crianças não passa por nós estarmos a dizer ora, aqui está um parafuso fora de lugar e mais outro ali e mais outro ali. Significa, sobretudo, nós chamarmos a atenção para isto. As crianças e os adolescentes têm recursos absolutamente inacreditáveis, mas muitas vezes, em função de tudo o que lhes exigimos, acabamos por dilapidar esses recursos de uma forma, desculpem, mas um bocadinho irresponsável. Diz-me eu assim, dê-nos um exemplo do que é que pode ser saúde mental. Eu dou. As crianças são tanto mais saudáveis quanto mais são explicadinhas. Eu sei que isto vos vai parecer uma banalidade, mas é verdade. Não é por acaso que, regra geral, as mulheres são mais saudáveis, de um ponto de vista mental, do que os homens, porque as mulheres são muito mais explícitas na maneira como verbalizam. Os homens são muitas vezes educados a guardar, 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 conter, ou apresentarem resultados, mas muito pouco falarem do que sentem e do que pensam. Quanto mais as crianças falam do que sentem, do que pensam e do que imaginam, mais saudáveis elas se tornam. E nós temos que lhes dar espaço para elas falarem. Devo dizer-vos, com pena, com muita pena minha, que às vezes elas têm mais espaço para falar daquilo que sentem, imaginam ou pensam dentro da escola, com um professor de referência, do que muitas vezes junto dos pais, o que é uma coisa verdadeiramente dramática. Elas precisam de falar. Às vezes tentando ser um bocadinho provocatório, mas ainda assim é rigoroso. Eu costumo dizer, bom, querem ter atenção àquilo que no fundo pode ser um grande estímulo à saúde mental, muito bem, dê aulas de português às crianças, porque quanto mais português, ou se preferirem, quanto mais amigas de português, quanto mais claras na forma como se expressam, mais tendencialmente saudáveis acabam por ser. Porquê? Porque nós precisamos das palavras para formatarmos todos os nossos estados mentais e para os tornar claros, de preferência simples e compreensíveis para as pessoas com quem nós comunicamos. Por outro lado, eu gostava também de chamar a atenção que nós hoje falamos da importância da saúde mental na escola e acabamos por tratar a saúde mental muito mal todos os dias.
Se as crianças não têm tempo para ser crianças, nós estamos a falar de saúde mental por um lado e a estragar a saúde mental por outro. Dir-me-ão assim, bom, mas então o que faz sentido é que elas vivam afastadas da escola, afastadas dos desempenhos escolares, afastadas daquilo que também são as provas que elas têm que ser submetidas à medida que crescem. Não. As crianças suportam tudo isto, mas têm que ter tempo para ser crianças. E nós temos vindo a roubar. Roubar é a palavra certa. É chocante, é feia, mas é certo. Temos vindo a roubar tempo para as crianças serem crianças ao longo dos anos. Nos últimos 20 anos nós roubámos horas de brincar por semana de uma forma absolutamente assustadora. As crianças precisam de brincar todos os dias. Eu costumo dizer, bom, querem promover a saúde mental, muito bem. Meu Deus, eu acho que as mães vão ficar um bocadinho zangadas comigo, mas eu estou a ser rigoroso. Se querem promover a saúde mental, ponham 2 horas de brincar todos os dias para as crianças, para além de tudo o resto. E, portanto, se me permitem um conselho, ponham a escola, e inevitavelmente dentro dos compromissos que as crianças têm diariamente, mas ponham 2 horas para elas brincarem livremente, sem futebol, rugby, ténis, natação, catequese, inglês e outras coisas que tais, mas 2 horas para elas brincarem como deve ser. Às vezes, tentando ser ainda mais provocatório, costumo dizer, bom, querem acarinhar a saúde mental, muito bem, a quarta-feira à tarde é um dia santo. Proibido ter outras atividades extracurriculares, elas estão autorizadas unicamente a viver a infância e a adolescência por forma a que possam expandir-se, irem buscar um vocabulário que é indispensável para que elas possam crescer, sem o qual elas não adoecem logo, mas adoecem em suaves prestações. Por outro lado, repara, ninguém quer que as crianças, eu não, de certeza absoluta, que as crianças tenham uma atmosfera bucólica, como se no fundo vivessem ou devessem viver afastadas do mundo onde nós vivemos. Não é isso que está em questão. Mas é muito importante que nós tenhamos a noção que elas vivem debaixo de um stress permanente. Vivem num stress quando nós olhamos para as horas e dizemos: oh meu Deus, já devíamos ter saído de casa e ainda estamos aqui a escolher a t-shirt que elas devem levar. É um stress tremendo andarmos nas filas a caminho da escola porque de repente parece que o trânsito se uniu para nos tramar. Bom, e é um stress depois da escola, o corrupio que muitas mães, sobretudo muitas mães, acabam por viver cidade acima, cidade abaixo, sempre numa tensão absolutamente fora de lugar, porque as aulas terminam às 4, o balé começa às 4h30 e depois há a natação e depois há uma atividade desportiva e de repente as crianças trabalham das 8 às 8. As crianças não podem trabalhar tanto neste registro. Trabalhar tanto faz com que adoeçam muito rapidamente. Vivem no stress permanente. As pessoas dizem, mas não está a exagerar? Não, não estou. A prova provada deste stress permanente, e às vezes nós falamos disto com uma naturalidade, como se não retirássemos consequências a isto tudo. A prova provada é a forma como hoje os professores se queixam de que as crianças muitas vezes parecem ter uma epidemia atípica de hiperatividade e de déficit de atenção, esquecendo-nos nós que elas trabalham das 8 às 8, que às vezes têm horas pequeninas para almoçar, passam a vida numa agitação fora de lugar e têm recreios de 10 minutos, que é tudo aquilo que não deviam ter a bem da saúde mental. E, portanto, nós partilhamos, esprememos, e de repente, quando elas começam a desinvestir da escola, a cansarem-se da escola, tão engraçado que nós achemos que o burnout é qualquer coisa legítima, a exaustão é legítima para os pais, mas para as crianças não, e nós achamos que elas são preguiçosas quando às vezes elas estão cansadas, saturadas e muito objetivamente um bocadinho maltratadas porque têm competências inacreditáveis e nós temos sempre esta ideia tola de que crianças saudáveis têm resultados muito depressa, sem terem direito a errar, a perguntar, a duvidar e a ter maus resultados, como são as crianças saudáveis precisam de ter. A mim preocupa-me também que, para além deste stress permanente em que elas vivem, depois
haja muitos momentos em que nós branqueamos as dificuldades que elas têm. Por exemplo, os pais falam com ênfase e bem daquilo que chamam mudanças de idade. Claro que os pais chamam muito mais mudanças de idade à transição, por exemplo, dos 10 para os 12, ou dos 12 para os 15, porque aí elas são mais palpáveis, mas é verdade que as mudanças de idade implicam o quê? Transformações significativas do corpo, transformações significativas da forma de pensar e, sobretudo, turbulência, muita turbulência, porque de repente o corpo cresce muito mais depressa do que a imagem do corpo, a cabeça dá uns safanões em relação a coisas que, entretanto, elas não imaginavam, mas de repente começam a ser importantes, ou os apelos sociais, as questões sociais, a própria emergência da sexualidade, faz com que a turbulência, nomeadamente quando se transita do quarto para o quinto ano, ou do sexto para o sétimo, portanto, estas mudanças de ciclo, de novo, do nono para o décimo, estas mudanças de idade e as mudanças de ciclo implicam estados mentais um bocadinho alterados. Elas ficam mais tristonhas, mais inseguras, mais ansiosas e se me perguntarem assim, isso é doença mental? Não, isso é saúde mental. Doença mental é quando nós dizemos que elas estão proibidas de ter sintomas saudáveis em relação às dificuldades e aos apelos do seu crescimento e temos a ideia que o seu desempenho tem que ser sempre irrepreensível. Depois, reparem, nós estragamos as crianças em relação à saúde mental porque, bom, se os pais fossem falar dos desempenhos escolares que tiveram, da maneira como às vezes foram batutados em muitos testes e até da forma como assinaram alguns testes, como se fossem o pai, bom, era o bom e o bonito. E os pais hoje exigem resultados e resultados e resultados e resultados às crianças como se o mundo amanhã fosse muito mais difícil. As crianças adoram ter boas notas, que fique claro. Perguntarão assim, porque é que elas têm às vezes notas assim, assim? Ou porque ao contrário daquilo que nós queremos, nem sempre os professores conseguem sintonizar de maneira igual com todas as crianças, porque muitas vezes os professores têm numa turma crianças muito dispares, crianças muito atentas, com uma família muito segura, que discorrem já de uma forma muito robusta acerca dos conhecimentos escolares e outras crianças que andam ali titubeantes, muito inseguras, e, portanto, muitas vezes os professores passam a vida a tentar socorrer umas e ajudar as outras, mas não conseguem ser paritários e, portanto, é verdade que as notas das crianças precisam de ter oscilações. Eu costumo dizer assim, bom, querem uma baliza para a saúde mental, ponham esta, se faz favor. As crianças saudáveis não tiram obrigatoriamente sempre boas notas. E precisam até, de, às vezes, tirar uma negativa, tentando ser provocatório. Eu costumo dizer assim, bom, devia ser proibido, ainda bem que eu não estou a dizer isto em público, devia ser proibido entrar na universidade para as crianças que nunca tiveram uma negativa num teste. Porquê? Porque nós criamos uma ideia um bocadinho apressada, que leva a que dá a entender que, no fundo, nós estamos autorizados a errar em tudo, menos na escola. E, portanto, nós não assumimos que errar é aprender. Aprende-se mais, às vezes, com um erro que se corrige do que com muito boas notas, que às vezes são conquistadas à boleia de explicadores, de trabalho de pais, e nem sempre ou nem só à boleia do trabalho das crianças. Querem promover a saúde mental, bom, tenham a noção de que não é por darem muitos trabalhos de casa todos os dias que as crianças de alguma forma aprendem melhor. Pelo contrário, às vezes isso exacerba a forma como elas andam debaixo de uma pressão muito grande. E depois reparem, já lá vamos depois a outros tipos de manifestações, se me derem licença, mas depois reparem, quando elas entram no secundário, claro que elas têm a noção de que até ao nono ano as coisas são mais ou menos a brincar, e quando entram no secundário as coisas são invariavelmente a sério. Invariavelmente a sério significa que elas têm uma ideia muito precisa do que está em jogo sempre. E entram no 10º ano com a ideia de que, entretanto, vão ter menos disciplinas, deixaram cair algumas de que provavelmente não gostariam tanto, e entre setembro e fim de outubro
passam de uma ilusão de que podem ter resultados muito bons para o choque dos primeiros resultados, quase como se, no fundo, ali ao final de outubro do 10º ano, muitos sonhos que elas tinham em relação às suas carreiras desmoronassem. Eu já me cansei de dizer, cuidado, se calhar nós não devíamos dar uma valorização tão excessiva às notas do primeiro trimestre do 10º ano, porque é uma mudança muito profunda, tão profunda, que todos os nossos filhos andam ali tipo gelatina do Royal, tremem e precisam de visitar e de perceber uma coisa que a escola raramente faz, que é ajudar as crianças a estudar. A escola muitas vezes prende-se com a necessidade de terem resultados de preferência muito depressa, mas não as ensina a estudar, não as ensina a fazer síntese e a discorrer sobre as sínteses de maneira a que tudo se consolide para que nunca mais esqueçam aquilo que aprenderam. E, portanto, de repente, aquilo que nós observamos no secundário são estados emocionais de uma turbulência muito, muito grande. Já perdi a conta às crianças que choram copiosamente quando têm 80% no teste. Porquê? Porque ao chegarem a casa, o pai ou a mãe se vão zangar de uma forma tremenda. Dir-me-ão assim, estes pais são pais terríveis. Não são pais terríveis, mas se calhar não estão a ser tão bons pais como podiam. Não estou a dizer, por favor, que nós devemos passar o tempo a dizer às comissões de proteção de crianças e de jovens tomem nota destes pais. Não é isso. Mas a escola tem que ter a noção que estes pais muitas vezes precisam de ser ajudados para que não criem eles mais pressão ainda do que as crianças têm, o que só as desorganiza e só as desequilibra. E, portanto, reparem, se me disserem assim, porquê é que há tantas crianças tão ansiosas cada vez mais em contexto escolar? Bom, porque os níveis de exigência que nós colocamos nos ombros delas são verdadeiramente absurdos. Dir-me-ão assim, mas esta ansiedade faz mal ou faz bem? Faz assim, assim. Eu costumo dizer que a ansiedade é um bocadinho como a febre. É um bocadinho um sinal vital, porque significa, cuidado, nós estamos a esticá-los tanto, 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 que eles começam a dizer, isto não está a correr bem. E, por outro lado, compromete muitas das coisas que eles efetivamente são capazes de fazer, porque, como se compreende, uma criança num sufoco ansioso permanente, por mais que saiba as coisas, chega a hora de um teste e fica um bocadinho burro. Às vezes eu fico perplexo, porque a partir dos 11, notem bem, dos 11 anos, eu costumo ver muitos pais chamarem a atenção para os ataques de pânico dos seus filhos. Porquê é que existe um ataque de pânico numa criança ou num adolescente? É simples. Porque nós exigimos muitas coisas, eles têm uma vida incrível, uma sensibilidade e uma espontaneidade fora de lugar, e nós exigimos que eles estejam contidos, quietos, atentos, de uma forma muito artificial. Os pais, na sua boa fé, dizem assim: pronto, promete que vai estar atento. A atenção não é uma coisa tão voluntária assim. A atenção acontece não porque estejamos a fazer um esforço para estar atentos. A atenção é uma consensualidade de sentidos que só acontece quando nos sintonizamos com qualquer coisa que toca cá dentro com tanta força que de repente, bom, até as moscas se ouvem porque um professor acabou por ter o método de conquistar ali tudo o que eram os sentidos todos das crianças, mais a intuição que funciona como uma espécie de sexto sentido. O que eu gostava de chamar a atenção é que às vezes parecemos viver numa espécie de sociedade de ataques de pânico, porque as crianças são ensinadas a conter, 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 e elas precisam de expressar, 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 expressar. E, portanto, quanto mais elas fazem este movimento expressivo e nós fazemos um movimento no sentido de um colete de forças, há alturas em que elas não podem mais e às vezes fazem, de facto, muitos episódios próximos de um ataque de pânico. Às vezes não são bem um ataque de pânico, elas ficam num estado de aflição muito grande. Bloqueiam, como chamam as mães, ficam um bocadinho burras. Ou seja, às vezes as escolas chamam a isso uma distração, não é distração. Elas ficam tão aflitas que quando se trata de terem desempenhos perante conhecimentos básicos que elas estão saturadas de ter, às vezes, literalmente, quando são
3 vezes 7. E elas ficam tão assustadas, às vezes até com a reação da mãe ou do pai, quando se está a fazer trabalhos de casa, que houve um curto-circuito e faz com que depois muitos professores, na sua sabedoria, depois de perceberem este bloqueio, chamem uma criança à parte depois de um teste e se sentem sozinhos com ela e, surpresa das surpresas, onde ela bloqueou, bom, resolve as coisas com toda a naturalidade. Eu não gosto das crianças que vivem a escola e vivem a avaliação debaixo de uma aflição. Dir-me-ão assim, estão a ficar um bocadinho doentes? E eu respondo, estão a ficar um bocadinho doentes. Não são doentes mentais no sentido tradicional, de uma camisa de forças e coisas do género. Não. Têm tantos recursos que, em vez desses recursos serem uma espécie de piloto automático que as orienta a bem de tudo aquilo que elas têm para dar, pelo contrário, parece estar a reprimi-las, a restringi-las e, de algum modo, a fazer mal. Portanto, um sinal de aflição em situações de teste fazem lembrar os jovens futebolistas, aquelas crianças que na aula sabem as coisas de uma forma leve, com uma perna às costas, como muitas vezes se costuma dizer, e que depois chega à altura de se avaliar e elas de repente parecem não ser capazes do que me dizer. Portanto, um sinal como este precisa de ser avaliado. Um técnico de saúde mental, neste caso um psicólogo, pode dar uma ajuda muito importante, no sentido de até dizer aos pais, oh, faça isto desta maneira, não faça daquela, de maneira a nós dizermos assim, vamos retirar os ganhos todos, estas competências todas que o seu filho tem, mas vamos ter a paciência de não querer isto de uma forma instantânea, porque eles precisam de algum tempinho para crescer, a password é esta, a recomendação que eu lhe faço é esta, e se isto for feito com método, temos saúde mental. Muitas vezes, então, no secundário, é uma coisa absolutamente insuportável, as crianças parecem viver debaixo de uma depressão. Porquê? Porque muito cedo na vida delas se tornou tarde demais. Entram no 10º ano com o sonho de estudar isto ou aquilo, como eu vos disse, às vezes chegam ao fim do todo e percebem que os sonhos ficam comprometidos e, portanto, é quase como se entrassem numa espécie de pré-reforma para a vida. E ao entrarem aos 14, quem é que aos 14 sabe o que é que quer da vida? A password para ser feliz? Ninguém. E, portanto, nessas circunstâncias, eu fico muito preocupado porque as crianças não são capazes de verbalizar tudo de uma forma muito direitinha, mas quando reagem de uma forma triste e deprimida, estão a dizer, ok, os meus sonhos ficaram comprometidos, de certa forma a minha vida acabou e, portanto, agora eu vou, quando muito, fazer um casamento de conveniência em relação àquilo que são os meus sonhos, em termos de carreira. Eu costumo sempre dizer aos pais que querem ter cuidado com a saúde mental dos vossos filhos no secundário, então, por favor, não se esqueçam de mim. É mais importante namorar do que estudar. Não estejam a pressupor que eu estou a dizer que a escola não é importante. Eu digo que a escola é muito importante, mas descobrirem a vida, aprenderem a viver a vida, aprenderem a viver as relações amorosas à escala da idade deles, evidentemente, é mais importante do que carreira. Porque carreira à frente de todas as coisas é quase como se nós disséssemos, bom, a vida segue dentro de momentos e depois eles entram na universidade e não têm tempo para viver a vida, ou quando a começam a viver, como entretanto não a aprenderam, depois é um descalabro, vivem tudo a uma velocidade estonteante e estatelam-se ao comprido, depois quando acabam o curso têm que fazer estágios e tudo mais, e portanto, nós quando pomos a carreira à frente de tudo, estamos a dizer aos nossos filhos, não tenhas paciência porque depois tens que fazer um percurso profissional, construir uma carreira, ter filhos, construir uma família, se for o caso, e portanto, de acordo, vais ter oportunidade para ter a tua vida quando finalmente reformar, que ao ritmo que as reformas, entretanto, se vão passando, significa, pronto, quando chegares perto dos 70 anos, então sim, respira fundo e vive aquilo que não viviste, que não viveste aos 8, aos 10, aos 16, aos 20 e por aí adiante, e por favor não façam isto. E eles precisam de saber aprender a conciliar vida e estudos. Vão-me dizer assim, mas tem noção que isto às vezes dá uma grande confusão? Tenho, claro que tenho. Eles passam a vida a conciliar estudos e carreira como quem tapa a cabeça e destapa os pés. Às vezes corre bem, às vezes corre mal, mas eles precisam de o fazer aos 14 para que depois, quando entrem na universidade aos 18 ou aos 19,
já tenham alguma tarimba, porque aquilo que se passa é que eles chegam à universidade e foram tão protegidos, tantas pessoas a trabalhar para eles, com tão pouca vida, que depois falta-lhes escola de vida e é o bom e o bonito. Por outro lado, reparem, eu fico muito preocupado quando se fala de saúde mental. Eu fico muito preocupado com a maneira como se medicam crianças em Portugal. De repente, parece que há medicações que se tornaram banais, muitas que são vendidas como se, no fundo, aquelas gotinhas tornassem as crianças mais inteligentes, que tivessem menos efeitos secundários do que a gordura ou os açúcares, e muitas vezes são vendidas a dizer-se assim: não, calma, é como se o seu filho fosse diabético, ele precisa disto para funcionar, só que os diabéticos não tomam só insulina de segunda a sexta e durante os períodos letivos. E, portanto, de repente, há demasiadas crianças medicadas com tudo que os passa para a cabeça. Metanfetaminas, ansiolíticos, antidepressivos, estabilizadores do humor, em quantidades verdadeiramente industriais. Os pais muitas vezes podem dizer assim, mas isso num primeiro momento dá resultado? Claro que sim. Num primeiro momento estabiliza-os. O problema é o segundo momento, aquele que é logo a seguir ao primeiro, porque se nós, para termos crianças equilibradas aos 6, precisamos de estar a medicar, aos 16, o que é que nós precisamos para que elas tenham rendimento e sejam capazes de, bom, afrontar a vida com tudo aquilo que ela acaba por ter. A mim preocupa muito a maneira como se medica e acho muito importante que em Portugal, sem fazermos disto uma leitura fundamentalista, nem uma espécie de caça às bruxas, longe disso, bom, se medique tendencialmente cada vez menos, porque não é por aí que as crianças podem crescer saudáveis, porque, convenhamos, uma medicação não pode ser uma espécie de poção mágica, é uma coisa muito mais séria e, portanto, não é razoável nós partirmos do pressuposto que, bom, nas centenas de milhares de crianças que existem, nomeadamente entre os 6 e os 14, existe uma epidemia atípica mais grave que a Covid, mais grave que a gripe A, que é uma epidemia atípica de crianças hiperativas e com déficit de atenção. Reparem, os déficits de atenção passaram a ser cada vez mais banais quando as crianças passaram a trabalhar das 8 às 8, as aulas passaram a ter 90 minutos, os recreios passaram a ter 5 minutos, as atividades extracurriculares nunca mais pararam e, como se não bastasse, as crianças chegam a casa e entre o banho e o jantar ainda têm que fazer trabalhos de casa. E, portanto, expliquem-me, por favor, como é que crianças que não brincam, bom, podem estar atentas. Não podem. Crianças que não falam podem estar atentas. Não podem, portanto, por favor, tenham atenção a tudo isto, porque não é razoável dedicarmos desta forma e ao mesmo tempo dizermos estamos preocupados com a saúde mental. Não, não é razoável. Só para terminar, deixem que vos chame a atenção também para alguns pormenores. A maneira como as crianças se relacionam com a internet. A mim preocupa muito. Os jogos de vídeo e a internet são um património muito importante. Eu passo a vida a dizer que os jogos de vídeo são ótimos para aprender matemática. E mais, costumo até dizer, calma, porque há tantos alunos com dificuldades em matemática quando têm desempenhos fantásticos nos jogos de vídeo, que é a linguagem matemática até à quinta casa. E, portanto, eu não tenho nada contra isso. Já tenho é contra as doses industriais de ecrãs, porque se me perguntarem assim se faz bem, eu digo-vos claramente não. Bom, ecrãs antes de dormir, por favor, é como dar às crianças Red Bull para adormecer. Bom, é razoável que elas, para estarem quietas, estejam 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas por dia, bom, a jogar como tantas jogam. Não, por favor. É razoável que elas tenham direito a ficar com o telemóvel durante a noite, mesmo que tenham 12, 13 ou 14. Não, porque muitas delas, entre circularem na net, jogarem e conversarem com os amigos, deitam-se às 2 ou às 3 da manhã, ou adormecem às 2 ou às 3, e depois os professores, nos primeiros tempos do dia seguinte, dizem que elas não estão atentas porque elas, de facto, estão simplesmente exaustas. O que é que são sinais que devem tomar em consideração? As perturbações típicas do humor de um dia para o outro. Bom, típico dessas situações são crianças que muitas vezes são vítimas de bullying. São crianças descontraídas, saudáveis, expressivas e quase de um dia para o outro ficam metidas com elas próprias, tristonhas, angustiadas, inflamáveis, não se lhes pode dizer nada, choram por tudo e por nada. Portanto, mudanças típicas do humor significa um sinal amarelo ou até alaranjado. Alguma coisa de grave se está a passar na escola, nomeadamente
E, portanto, nessas circunstâncias, vamos ter que conversar com a escola, não no sentido de pedir contas, mas no sentido de, em parceria, descobrir o que se está a pensar. As crianças, quando ficam muito viradas sobre elas próprias, mesmo que sejam adolescentes, por favor, isso não é tão razoável assim. É também um sinal amarelo. Não faz muito sentido nós partirmos do pressuposto que quando elas estão muito viradas sobre elas próprias, isso é a parvoíce da idade, como muitas vezes se diz em relação à adolescência. Não é. Significa que estão tristonhas. Na melhor das hipóteses, tristonhas. E nós não podemos, bom, ali, desvalorizar. Quando elas, de repente, agem 3 vezes e pensam meia, e parecem elétricas, e parecem estar sempre inquietas, esta agitação psicomotora, evidentemente que não é uma questão tão saudável assim. É mais outro sinal amarelo que os pais devem tomar em consideração. A insolência, por favor, mas se cabe na cabeça de alguém que os adolescentes tenham que ser insolentes, nomeadamente para os professores. Não, os adolescentes são de uma lealdade fora do lugar em relação aos professores, mas quando eles são compulsivamente insolentes, é um sinal amarelo. E já agora, no outro extremo, quando as crianças não partem um prato, parecem sempre sossegadinhas, parece que nunca se mexem. Portanto, crianças que nunca fazem as neiras ou crianças que parecem só fazer as neiras, é um sinal alaranjado. É sinal que algumas coisas estão a passar-se assim assim. E depois, por favor, não percam este pormenor. Os professores são pessoas importantíssimas a sinalizar estes comportamentos adoentados das crianças. Eu digo adoentados porque tudo se resolve, tudo quanto é bem mexido se resolve e, portanto, os professores ganham se tiverem esta parceria muito próxima com os pais. Olha, fiquei preocupado com este comportamento, o que é que se estará a passar? Este registro, porque os professores são os primeiros e os mais importantes agentes de saúde mental ou de promoção da saúde mental, porque os pais, no fundo, acabam por ser, no fundo, os alicerces desta saúde mental, assim os pais e as famílias têm um equilíbrio indispensável. E, portanto, os professores são tão, tão, tão importantes nesse registro que eu chamava a atenção para a necessidade dos professores nunca deitarem fora esta missão, para além de todas as outras, que acabam por ter sobre tudo isto. E vamos imaginar que a determinada altura os professores e as escolas têm questões que preocupam. Há muitas queixas de. Porque às vezes estas coisas são um bocadinho como uma epidemia. Há muitas queixas que parecem avizinhar-se de um certo desabafo que puxa ao suicídio. Calma. As crianças, quando estão adolescentes, acham que se não forem boas a tudo, não prestam para nada. E às vezes têm um desabafo que vale nada, a dizer eu quero morrer e não é por aí que se vão suicidar. Mas, às vezes, nas escolas, há grupinhos que cultivam, que são grupinhos um bocadinho doentes. O bullying, muitas vezes, é protagonizado por um grupinho um bocadinho doente. Notem, às vezes não são os miúdos mais perturbados, às vezes são miúdos que até têm pedigree, coisa que eu acho que as escolas não deviam tomar em consideração, mas infelizmente tomam, que até têm boas notas, que até abrem as festas de Natal em muitas circunstâncias, e nessas circunstâncias, estes miúdos muitas vezes, por variedíssimas razões da vida deles, são promotores de algum sofrimento em relação aos outros e, objetivamente, acabam por estar a dar empurrõezinhos que, em suaves prestações, os fazem adoecer. Os professores são muito importantes a sinalizar tudo isto. Vamos partir do pressuposto que às vezes os pais não dão feedback indispensável. Não se esqueçam que existe uma escola amiga da criança. Dentro do que nos for possível, as questões que tenho em relação à dificuldade, como é que eu hei de fazer com este tipo de problemática, como é que eu hei de discutir as questões que têm, por exemplo, a ver e que eu não abordei de propósito, para guardar para uma outra conversa, com a identidade de género, com as escolhas em termos de identidade sexual, que é uma questão que as escolas cada vez mais vivem a partir dos 10, 11 anos, que é uma coisa inacreditável. Ainda a sexualidade não emergiu, já eles estão a discutir se querem ser bissexuais, pansexuais, homossexuais, etc, etc, etc. E, portanto, vamos admitir que às vezes as escolas têm um grande sufoco de questões que era importante discutirem. A Escola Amiga da Criança está cá. Nós não podemos fazer webinars a propósito de tudo e de mais alguma coisa, mas das questões essenciais, ou respondendo às questões que
os professores ou as escolas, ou até os pais diretamente nos coloquem, tudo o que estiver ao nosso alcance, nós estamos cá. A ideia é sermos amigos das crianças, o que significa amigos da escola e amigos dos professores. Mas o que é importante, acima de tudo, é que nós possamos perceber que, ao chegarmos à escola, professores e alunos são, de facto, um exemplo de saúde mental. A escola não pode ajudar os professores a ficarem mais zangados com a saúde mental e os alunos no mesmo sentido, e, portanto, quanto mais nós pudermos ajudar a chamar a atenção para a urgência de termos cuidados em relação à saúde mental dos nossos filhos, mais, obviamente, eles agradecem e mais o seu percurso ao longo de todo o crescimento escolar acaba por ser um motivo de descanso, um motivo de orgulho e um motivo de tranquilidade, sendo certo, nunca se esqueçam disso, que eu digo sempre que a função dos filhos, bom, e os alunos não são diferentes, é porem problemas aos pais. E à medida que eles nos põem problemas e nós os aprendemos a resolver, é como se dessemos mais um passo. É como nos jogos de vídeo. Passamos para o nível seguinte, e para o nível seguinte, e para o nível seguinte, e assim somos capazes de os ajudar a crescer e com esta particularidade, de cada vez que os ajudamos, obviamente nós ficamos mais saudáveis e nós crescemos com a ajuda deles. Um grande abraço e até breve.